Os próximos celulares da Apple serão feitos de titânio, os próximos Xiaomi também e os próximos Samsung também, porque titânio é um material resistente, leve, bonito, cheiroso, premium e vale você pagar num celular super ultra mega caro esse material super ultra mega luxuoso, como esse Apple Watch Ultra. Afinal, se a Apple lançou o Apple Watch Ultra, tudo agora vai usar titânio. Não vai rolar. E esse vídeo é pra explicar o porquê. Não, o próximo iPhone não será feito de titânio. Pelo menos não faz nenhum sentido que ele seja. O próximo Galaxy S não tem por que ser feito de titânio e nenhum celular tem lógica ser feito de titânio. O Apple Watch Ultra dá a impressão que esse é o material supremo que você pode usar em resistência. Só que apesar de ser verdade, não é só o titânio que é um excelente material. Na data quando a gente estava gravando esse vídeo era Halloween, coincidentemente. E nessa data, a gente deu uma conferida no preço do titânio. E pra mim, isso começa e termina toda a história. Hoje, se você for comprar aço, vamos dizer, um saquinho de aço, a proporção disso pra titânio está de 1 para 35. 1 para 35. É lógico que o preço pode variar, depende do seu vendedor local de titânio. Pode ser que na lojinha perto da sua casa o preço do titânio esteja um pouquinho pra cima ou um pouquinho pra baixo. Gostou um pouquinho? Pode ser que você ache aí, sei lá, um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, mas vai ficar nessa média aí. Ou seja, se você consegue um pacote de aço por $1, o mesmo pacote de titânio, com a mesma quantidade, mesmo peso, custa $35. Então, temos um problema aqui. A grande questão é que o Apple Watch Ultra é um produto focado no extremo e no mais alto desempenho, resistência e também luxo. Você consegue atingir muito facilmente o luxo e o alto desempenho com alguns materiais em específico. Quando você tem um dispositivo desse, várias coisas poderiam compor a caixa e atingir uma resistência militar incrível, que é o objetivo desses relógios, que é aguentar talvez uma martelada ocasional, ser congelado no topo do Everest, ou você mergulhar a 100 metros de profundidade, enfim. Essas loucuras e traquinagens podem ser atingidas com vários materiais. Primeira coisa, quando você olha para uma nave espacial, que é um dos itens mais complicados de você colocar para funcionar, montar e tudo mais, existe uma mistura de materiais bizarra para cada finalidade e para cada coisa que esse item vai passar. Quando a gente fala do Apple Watch e do titânio, a gente pensa, material supremo. Aí a gente olha para uma nave espacial e fala, por que ela toda não é feita de titânio então? Porque não é o material premium, nobre e fofo e bonito que serve para tudo de forma eficiente. Um exemplo para vocês. Alguém que fosse comentar hoje, o Apple Watch usa titânio porque ele é mais leve que o aço e é ainda assim mais resistente que ele. Tudo bem, faz sentido dependendo do jeito que você construiu, mas só que daí você olha para o alumínio, que continua sendo uma opção mais leve que o titânio. Ele tem 2 vezes menos resistência que o titânio, mas também tem metade do peso. Tanto é que a Apple surtou o mundo algumas gerações atrás de iPhone, lançando em alumínio série 7, era série 7, tipo 7, grade 7, enfim, usando alumínio aeroespacial. Sim, o nome é esse, alumínio aeroespacial, nos iPhones e tudo mais e tal, e nos produtos dela que usavam alumínio, e isso meio que caiu no esquecimento. Mas na época, quando foi lançado, isso causou muito impacto. E você olha hoje e fala, um iPhone lindo de alumínio, um iPad lindo de alumínio, você olha e fala, alumínio. Mas na época era um grande diferencial, e a gente viu muitas coisas de metal saindo na época, e isso se esquece com o tempo. Hoje, no Apple Watch Ultra, por que você lançaria esse Apple Watch todo baseado num revestimento de fibra de carbono Não é mais moda. A gente já viu muita coisa com fibra de carbono. Por que ele não pode ser também com revestimento de Kevlar? Kevlar é isso aqui. Kevlar já foi muito amado no passado. Foi usado até em revestimento de tablet. Eu nem lembro qual tablet que tinha traseira em Kevlar. Mas isso deixa as coisas à prova de bala, dependendo... Vai perder a moda. Mas continua existindo e continua sendo bom. A questão é que é necessário trocar o material para chamar atenção e para também criar mais vontade de comprar algo novo. Alumínio série 7 continua existindo e continua sendo do top.
Bom, muito bom. Materiais de fibra de carbono, outros nanomateriais, outros compostos, outras coisas, Kevlar, tudo isso que a gente já falou, que são buzzwords. Palavras-chave que a gente joga e parece mágico, tipo grafeno. Palavras que você solta e parece que tudo é muito mais mágico. Titânio também tem esse poder. É um material muito nobre, é um material muito bom, só que é só isso, ele não é a solução de todos os problemas, mas por estar no Apple Watch Ultra, dá a impressão que ele é o futuro para o qual estamos caminhando. E não é. Quando a gente fala do material por si só, titânio. Ok, tá aqui. Esse é o elemento químico dele, inclusive. Bem legal, né? Esse material, por si só, pode ser uma porcaria. E eu consigo fazer uma bela de uma usando titânio. Quando uma empresa constrói um relógio, ou um celular, ou mesmo um computador, ou qualquer outra coisa, usando titânio, isso não é garantia nenhuma de que essa porcaria vá prestar. Inclusive, eu nem sei qual computador vocês viram aqui, mas imagine isso em titânio. Qualquer coisa aqui, esses tablet infantil, esses computador aí de Chernobyl, essas coisas aí em titânio, isso aí. Quando você aplica um material nobre de qualquer tipo, ou qualquer material que não precisa nem ser nobre, só que na camada errada, na espessura errada, na densidade errada, do jeito errado, com a fixação errada, nada disso conserta o erro de projeto. O Apple Watch Ultra meramente usa esse metal na sua composição, só que, no caso dele, nessa espessura, desse jeito, se ele usasse outros materiais, também teria um efeito muito interessante, mas não seria tão premium e também não seria tão resistente e teria que passar por outros tratamentos, mas conseguiria chegar onde o titânio chega. Qual que é a graça desse metal? Ele é mais leve e ao mesmo tempo mais resistente que o aço. E ele também é mais resistente à corrosão. Ou seja, se você entrar com isso no mar, ele vai sobreviver naturalmente muito melhor. Não quer dizer que o aço não consiga. Você já viu essas pontes aqui que literalmente perfuram o oceano? Inclusive isso daqui eu não lembro se é Noruega, Suécia, países nórdicos, onde todo mundo é viking e tem uma barba de 2,5 metros de espessura. Inclusive as crianças. Que vikings também são crianças. São vikingzinhos, inclusive. Essas maravilhas da tecnologia aqui não usam titânio maciço para fazer essa ponte ficar no lugar. Isso aqui é o bom e velho ferro, bom e velho carbono formando o bom e velho aço. A aplicação e a engenharia feita nos materiais, no processo de construção, na proporção que forma aquela liga, em outras coisas e outras muitas coisas na hora de construir, planejar e aplicar os materiais, que dá de fato a resistência, a utilidade, a usabilidade como você tá vendo aqui. E inclusive para quem gosta de assistir aquelas séries de ferraria, que acho que passa no History inclusive, que é a prova de fogo, o desafio sob fogo, exatamente. Você consegue numa mesma faca, num mesmo material, num mesmo metal, ter uma porcaria, porque ficou tempo demais no fogo, ou porque ficou tempo de menos no fogo, e o cara que conseguiu deixar na temperatura certa por mais tempo, muda completamente a resistência e o desempenho do mesmo metal que outras 3 pessoas fizeram. Então não adianta você simplesmente jogar na mão. Um cara que nem eu. Um trequinho de titânio, obrigado aqui. Acho que eu vou colocar aqui. Com a porcaria. Ao passo que você joga isso na mão de uma empresa que não vai fazer só um projeto, vai testar a resistência disso, vai ver de que forma esse material pode ser aplicado e de que forma ele pode ser reforçado, enfim, não é só você jogar titânio na mão de uma pessoa e esperar que saia um Apple Watch Ultra. Não é só você pegar as facas do desafio sob fogo, levar pra casa e falar, é aço, vai dar certo. Não. O mesmo material, em condições diferentes de produção, tem um resultado final completamente diferente. E isso já é parte da resposta de por que não faz sentido você tacar titânio em tudo e achar que esse é o super mega futuro. Você, com o processo correto de produção, consegue resistências iguais, superiores ou quase iguais com aço. Com ferro, que tá com carbono, que na proporção certa passa a ser aço, porque passa a ser ferro reforçado, aço, carbono, enfim. E tantos outros materiais que estão sendo claramente ignorados aqui e que são ligas de vários metais, de vários elementos e que formam um material final muito mais resistente. Fora que aquele negócio, né? Se você tem um preço de 1 para 35 e eu só precisava dobrar a quantidade de aço para atingir uma resistência próxima do titânio, eu tive um preço de 2 para 35. Isso torna absurdo você ficar girando em torno de um negócio que é caríssimo, que pode ser atingido um resultado quase tão bom ou igual, com um material que teve que ser um pouco mais trabalhado, que demorou um tempo mais para ser feito, que deu um pouquinho mais de peso, mas é imperceptível a diferença. Do mesmo jeito que o pessoal sempre fala, né? Que ouro
ouro. É excelente para que você faça caminhos elétricos. Condutividade. Inclusive, você acha aquele pininho de ouro, aquele pininho dourado em coisas de som e em outros equipamentos eletrônicos cruciais, mas não em tudo. Mas não no fio que liga a sua tomada. Porque o ganho que você vai ter de energia, passando melhor porque o ouro é o melhor condutor, é desproporcional. O preço que sairia em instalação versus o quanto melhoraria a estabilidade da sua energia elétrica. Melhor usar cobre. Esse tipo de balanceamento que faz o titânio não fazer sentido para o material supremo em outros aparelhos, em outros relógios, e de fato um item de luxo no Apple Watch, que já é um item de tecnologia e luxo. Você começa a perder a razão entre fazer isso de fato ser melhor ou só ser mais caro, porque você atingia quase o mesmo resultado ou o mesmo resultado com um material que era mais trabalhado ou um pouco mais caro. Uma coisa importante para vocês, como eu citei ouro, isso pode corroer a mente um pouquinho. O ouro é caríssimo porque ele é raro, útil, e as pessoas amam porque ele é lindo, dourado e tudo mais. Se ele fosse verde nuclear, não sei se as pessoas teriam exatamente o mesmo apreço. Eu teria, porque eu gosto muito de coisa meio aquela cara radioativa assim, tipo, uou. Mas essa raridade do ouro é completamente o contrário do problema do titânio. O titânio é muito abundante no nosso planeta em comparação ao ouro. O ouro, ele é muito oculto. Você, para minerar muitos materiais, inclusive o ouro, você tem esse probleminha aqui. Você tem essa leve cavada que você tem que dar para chegar bem no fundo no planeta Terra. Alguns materiais se formaram de um jeito muito profundo na Terra. Seja por pressão, por calor, pelo tipo de reserva de materiais que estavam ali, enfim, eles ficam muito difíceis de serem acessados. E não é o caso necessariamente de todas as reservas de titânio. O titânio, ele é mais abundante, mas só que é um perereco você conseguir refiná-lo. Você já viu alumínio? Você já foi numa árvore de alumínio, tirou assim e falou, caraca, alumínio, hein? Ou então você tá assim, batendo uma picareta no chão, caraca, uma folha de alumínio. Então não existe uma folha de alumínio. Mesma coisa do titânio. O alumínio, ele é um minério muito fofinho, muito bonitinho, todo pontudinho, chamado bauxita. Isso é bauxita. Isso tem que ser processado, minerado, tem que passar por um processo de altíssima temperatura industrial para que depois a bauxita vire isso. Alumínio. Titânio tem um rolê desse, só que é ainda mais difícil, é complicado e tudo mais, gera muito rejeito, você tem que pegar uma quantidade absurda de minério, se eu não me engano é óxido de titânio, ele se encontra de uma forma estável, obviamente na natureza. Na natureza você encontra um negócio estável, a gente tem que pegar e fazer alguma maluquice para ele ficar instável. Você sabia que o urânio tem radioativo na Terra? Assim, o urânio é um elemento natural? Então, mas o urânio que faz isso aqui, esse urânio tem que ser enriquecido, porque ele não é tão desse jeito assim. Quando ele tá fazendo esse negócio que a gente vê de filme de opa, radiação! Ele está instável, ele está perdendo energia pro ambiente para que ele volte a estabilizar. É a tendência da natureza, você encontrar um material na sua forma mais estável. É exceção encontrar um material super radioativo na natureza. Dá, mas não tanto. A mesma coisa se aplica pra bauxita, a mesma coisa se aplica pro titânio, pra quase qualquer material. Ele vai estar de um jeito que ele tá estável, bonitinho. E ele tá combinado com outras coisas, com outras impurezas, ou fora dessa forma final, que é o que você queria. Isso aqui é uma folha, um bloco de titânio lindinho, e isso é o titânio no minério, né? Ele na sua forma natural. Então, pra passar desse processo pra esse processo, vai muito dinheiro. Vai muito desse material passar pelo processo industrial para virar um pouquinho desse. E isso, magia, é assim que o custo vai aumentando e vai ficando caro pra caramba. Sabe aquele pessoal que recicla componentes de computador e que eles pegam muito material mesmo e depois de ir lá esquentar, tirar, processar, consegue um peidinho de ouro de volta, assim? Ainda vale a pena, porque eles recuperaram um trequinho de ouro de todas aquelas placas e componentes, mas foi um processo que levou um monte de material na entrada para sair um peidinho de material da saída. Então, é um custo muito alto, mas no caso do ouro ainda compensa. No caso do titânio também compensa, mas o custo final vai pro seu bolso, e isso é complicado, né? Portanto, não faz sentido o titânio começar a compor todo o material da indústria de eletrônicos que a gente tá pensando, fone de ouvido de titânio, tablet de titânio, não faz sentido. Até porque não é um material milagroso. Se você tiver um tablet do tamanho de um iPad,
Sim, uma coisa enorme dessa. Você já tentou dobrar um iPad no meio? Ele cede, ele dá uma amassadinha. Até apertar a tela de um iPad, ele dá uma distorcida no vidro, porque é muito comprido, é muito larga a folha. E quando você tem um material grandão desse, ou você deixa ele espesso, tamanho um trabuco de metal para ele não dobrar, e ele fica com 7 kg de peso, ou você deixa uma fina camada ali de alumínio, de outros metais e tudo mais, e ele é um pouquinho dobrável, mas só um pouquinho, ele ainda assim tem muita resistência e fica ali com meio quilo e tal. Você começa a ter que fazer escolhas, porque o formato dele é muito grande, daí não tem muito material que resolva leis da física e fica mais fácil dobrar. Então não faz sentido só tacar titânio e falar, ah, vai ficar top. Não vai, dependendo de como você aplicar o titânio, vai ficar uma... E isso não resolve o desafio de cada equipamento. Voltando para tablets e coisas grandes, isso já derrota o propósito de muitos metais. Por ser uma folha comprida, única, você teria que colocar reforços por dentro para ela não dobrar. Resistência de cair no chão, dependendo, outros materiais funcionam melhor para isso. Já ouviu falar de viscoelástico, aerogel ou simplesmente a boa e velha borrachona? São vários tipos de polímeros e enfim tudo mais, mas você encontra nos celulares da Caterpillar, por exemplo. Isso aqui é um celular da Caterpillar. CAT, C-A-T, não é de cat, é de lagarta. Esses celulares da Caterpillar, eles têm um belo de um borrachão, uma bela de uma resistência a tudo. Esse celular não quebra, esse celular não tem problema no calor, esse celular ele foi feito para obra, para esses caminhões gigantes atropelarem. Ah, meu celular atropelou meu celular, beleza, e continua. Eles foram feitos para um ambiente máximo de resistência. Eles são parte das referências de celulares ultra resistentes. E eles não são nem de metal. Portanto, é a finalidade da coisa que diria se o material faz sentido ou não. Não adianta só você sair tacando ele pela indústria e falar, não, tudo que tiver esse material a partir de agora é perfeito. Não é assim que funciona. Por isso que olhando para os lançamentos da Apple e pensando, ah, isso vai estar nos demais também, não necessariamente. Ainda mais que o mercado de relógio é completamente diferente do mercado de smartphone. É muito mais fácil fazer um relógio ser à prova d'água. Quando eu digo a prova mesmo, de mergulhar, ficar mergulhado e nada acontecer feijoada, porque ele é 100% fechado, lacrado, versus um celular. E um exemplo simples disso, inclusive, é o relógio não esquenta. Praticamente não esquenta. Ele pode ser vedado num nível que não faz a mesma diferença que faz num celular. Pra quem não lembra, no começo do celular, quando era resistente à água, os primeiros esquentavam muito. Porque muda o jeito que ele é construído. Enfim, né? Mas se ele fosse aberto e tivesse a placa exposta e não fosse a prova d'água, olha só que interessante, daria pra colocar um cooler. E ele esfriaria bastante. Inclusive tem celular que é aberto e tem cooler. E ventila muito bem e esfria rapidinho. Relógio não tem nem esse desafio, pode ser extremamente vedado. Fora que relógio é um objeto muito pequeno, então é completamente diferente a resistência de material que você vai pôr ali para ele ser completamente vedado para o mundo exterior. Então é bem mais fácil fazer um relógio 100% à prova d'água do que um celular. Ou seja, senhoras e senhores, finalidade. Quando você olhar para um notebook, olhar para um tablet, olhar para um celular, são três construções completamente diferentes. Sim, eu comparei um notebook com um tablet de propósito. Afinal, você não fica segurando o notebook pela ponta como se ele fosse um tablet, fazendo assim e tudo mais e tal. O tablet tem que ter essa resistência, o notebook não. O notebook é apoiado o tempo todo, ele pode colocar o centro de massa dele de um jeito no teclado, o tablet não. O celular, outros desafios, relógio também, tacar titânio em tudo. Falar, vai dar certo. Material do futuro? Não, não vai dar certo. Não é o material do futuro. É só um material excelente que serve para fins específicos e não soluciona todos os problemas da humanidade em eletrônicos ao mesmo tempo. É uma coisa luxuosa, muito legal e que tá na Apple Watch. Fim da história. Próximos lançamentos, vamos ver o que acontece. Aposta quanto que vai ter fibra de carbono no Apple Watch Ultra 2? Eu não aposto, vai ser Kevlar. Que vai voltar à moda, porque a moda funciona em ciclos, não é? Já foi moda, vai voltar a ser moda, ué. Por que não? Inclusive eu falei de tantos produtos aqui, se você estiver buscando alguma dessas coisas, sem envolver titânio, é só você acessar o canaltechofertas.com.br. Vocês sabem que lá tem os produtos que a gente fala aqui e outros que estão com preço bom, que a equipe do Canaltech verificou que o desconto vale a pena, que a loja era segura. Você já conhece isso, inclusive. Tem aplicativo, tem Instagram. É verdade, tem Instagram, tem Telegram, tem WhatsApp. Só você acessar aí o site e você escolhe por onde acompanhar. Combinado? Vejo vocês lá. Eu sou o Adriano Ponte, este é o Canaltech. Esse foi um vídeo sobre... Desculpa, cara. Você é alérgico a titânio? Você é alérgico a titânio, cara? Eu poderia ser um vampiro tech. Você é um vampiro tech. Quer dizer que o vampiro tech é uma estaca de titânio no coração mata? Sim. Gente do céu, não sei mais o que tá acontecendo com esse lugar.
Deixe seus comentários aí embaixo, pois aqui falamos de grandes lendas urbanas, até mesmo mineração no mesmo canal sobre tecnologia. Não me pergunte por quê, somos assim e estamos aqui pra vocês pra isso. Servimos bem para servir sempre, eu acho. Se inscreva se não for inscrito e até a próxima.